Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos aqui, dia 1º de março, mais um mês. Já estamos no terceiro mês do ano, na casa de Maria Madalena, nos preparando para o nosso encontro desta noite, que é sobre tema livre. O que o Espiritismo nos esclarece? Temos, na noite de hoje, a pretensão de conversar sobre o Espiritismo e ver, dentro do nosso pequeno conhecimento, a interpretação de questões do nosso dia a dia, da nossa caminhada, como espíritos encarnados, como almas, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial e seguir para a nossa conversa. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de ainda estarmos aqui nesta caminhada, amparados pelos amigos da espiritualidade que nos trazem a esta casa, que nos acolhem nesta casa, para que possamos nos fortalecer na nossa caminhada. Que a tua luz continue a brilhar para nós, mas te pedimos que a estenda principalmente àqueles irmãos que estão mais afastados de ti, aqueles que ainda seguem por caminhos equivocados, aqueles que ainda estão perdidos. Que a tua luz chegue até eles, para que eles despertem, encontrem o caminho e possamos juntos caminhar na tua direção. Que assim seja. Pois é, temos a Joana Dark também conosco. Boa noite, Joana. Joana, de vez em quando, as crianças deixaram a Joana hoje. Não é a Joana Dark do João, não. É outra Joana Dark. Boa noite, Joana. Primeira vez, seja bem-vinda. É que nós temos uma amiga aqui também que se chama Joana Dark. E aí eu pensei que fosse ela, mas estou vendo a foto aqui, não é. Que ótimo. Seja bem-vinda à casa de Maria Madalena. E hoje, na nossa noite, é uma noite de tema livre. É uma noite que nós vamos conversar sobre o Espiritismo. É uma noite para nós fazermos perguntas e eu vou tentando responder, dentro do que for possível. Né? Estamos aqui na casa, com alguns irmãos presentes, e vamos trabalhando. Eu ia no presencial, eu sei que tem uma Joana. Então tá, desculpa, eu que não... Eu sou um péssimo fisionomista. Ela é a primeira vez só no virtual, mas no presencial ela já estava conosco. Que ótimo. Espero que volte para o presencial também. Pessoal, é importante, vou lembrar agora e vou lembrar depois, que essa é a última quarta-feira de encontro nosso. O estudo de hoje passa para a segunda-feira, já na próxima semana. Então, na semana que vem, nós temos às 18 horas a nossa irmã Giovana, e na semana que vem a prece para os desencarnados, e depois nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 19h30 comigo, tá? 19h30 às 20h30. Tá? E na sexta-feira continuamos com a programação normal. Sábado próximo, nós temos, no outro sábado, dia 11, tem o retorno do estudo dos sábados também, às 14h30. Tá? Vamos conversar. E aí, o que nós temos de pergunta para a noite de hoje? O pessoal já está aquecido, já estão prontos. Vamos trabalhar, gente. Vamos lá. O que a gente tem de pergunta? O que a gente vai conversar sobre? Nada? Poxa. Sobre todas essas catástrofes que aconteceram ao mesmo tempo hoje. Tem a ver com essa transição do planeta, de expiação de traumas, para regeneração. Nossa amiga Janaína está aqui conosco, nossa irmã, e está perguntando se todos esses acontecimentos que estão tendo, trágicos, se eles têm a ver com o momento do planeta. Momento de provas de transição planetária. Né?
É uma pergunta bastante interessante, Jana, porque exige da gente muita reflexão, né? Primeiro, que nada acontece por acaso. Então, quando a gente vai pensar nas questões, a gente vai pegar os pontos de base, né? Nada acontece por acaso. Jesus continua governando o planeta, ou seja, nada acontece sem que ele saiba, né? E ele segue a lei de Deus, que é uma lei de justiça. Então, tudo está dentro da justiça divina, tudo está sob controle. Temos muitos irmãos desencarnando. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Será que as coisas se relacionam? Sim, acredito que sim. Porque nessa transição planetária, muitos de nós estamos passando pela última prova para ver se vamos ou se ficamos, né? E dependendo do nosso desempenho até o momento, pode ser que a gente já tenha conseguido a aprovação o suficiente para seguir. E se já tem o suficiente para seguir, por que vai ficar na escola? A Terra não é uma escola? Então, está na hora de seguir, ir para o plano espiritual, já se preparar para a próxima encarnação, né? Ou outros que também não aproveitaram a encarnação, que teimaram em continuar nos caminhos equivocados, fazendo as coisas que não deveriam estar fazendo, também chegou um momento em que a espiritualidade também chegou e falou, ó, já tentou bastante e é muito teimoso, não vai mesmo. Se não vai mesmo, então vamos retornar para não se complicar mais ainda tem isso, né? Já tiveram todas as chances, aproveitaram mal, ao ponto até de estarem se complicando mais ainda. E aí a espiritualidade pode também dar por encerrada a prova, a existência. Então, nós estamos tendo muitos resgates coletivos, né? São resgates coletivos, né? De grande quantidade de pessoas, de irmãos. E de várias formas, né? São acidentes, são questões climáticas, né? São guerra, terremoto, furacão, nós temos aí muitas coisas acontecendo. Isso tudo provavelmente está dentro, acredito, está dentro desse momento de preparar a renovação, né? Outro dia eu conversava com uma amiga, com a Giovana falava, poxa, está morrendo muita gente importante, né? Mas já reparou a idade desse pessoal? Ninguém é novinho, não, está todo mundo... Então, são irmãos que já vieram, já cumpriram a tarefa deles, estão retornando à pátria espiritual, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aprendendo que o retorno à pátria espiritual é uma vitória para a gente. Significa que nós já cumprimos a nossa tarefa. Então, quando nós vemos um irmão que contribuiu enormemente para a sociedade, fazendo coisas boas, e que desencarna, a gente devia agradecer. Esse irmão veio, ajudou a humanidade, cumpriu a tarefa dele e agora está retornando à pátria espiritual. Então, em vez de sentimento de tristeza, nós deveríamos ter um sentimento de alegria, de gratidão, né? Agradecer ao Pai a oportunidade, porque são irmãos que vieram com algumas tarefas, né? Eu também concordo com a Giovana, eu não gosto muito da palavra de missões, não que missões são coisas muito maiores, né? Nós temos pequenas missões. E são irmãos que vieram com missões, que souberam cumprir e estão retornando à pátria espiritual. Que bom para eles, né? Então, encerrada a etapa deles aqui. A gente tem que lembrar que enquanto nós estamos encarnados, significa dizer que ainda não terminamos a nossa tarefa, né? Não terminamos a nossa tarefa, vai ficando aqui.
A hora que terminar, segue para passar para a próxima etapa da nossa caminhada. Oi? As coisas acontecem simultaneamente, né? Da mesma forma que a gente desencarna, nós sabemos que estamos fazendo uma transição planetária. Da mesma forma que estão retornando, e ele está invocado hoje, da mesma forma que retornam alguns irmãos, já estão chegando, e não é de agora, não, há muito tempo, irmãos para cuidar da nova fase da Terra. Né? São irmãos espiritualmente mais adiantados, que vêm preparados para a mudança do planeta, que já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Nós temos muitos irmãos encarnados. Inclusive, né, comenta-se não, já foi passado, que o Emmanuel já reencarnou. Né? O Emmanuel já está reencarnado também. Então, o espírito que era mentor no plano do Chico já está reencarnado entre nós. Tem muita gente. Se a gente imaginar o que a gente precisa para a Terra funcionar, então precisa de gente em todas as áreas. Então tem espírito espalhado aí em todos os cantos, preparados para fazer essa transição planetária, que já está rolando aí para a gente, né? O Luiz Carlos fez uma observação, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está conosco. O Luiz já estava, a Joana, a Selma, que está aqui conosco também, o Jorge Leone, a Rejane, o Emílio, e o Luiz faz uma observação aqui. A astrologia da maioria dos habitantes do planeta Terra ainda o fator moral deixa a desejar. Então, a realidade de um dos motivos de ainda não progredirmos. Luiz, sem dúvida nenhuma que nosso adiantamento moral não é grande coisa, mas temos que lembrar que nós somos ainda espíritos no estágio imperfeito. Então, como é que a gente vai querer que um espírito imperfeito seja moralmente elevado? Não, ele está desenvolvendo o moral. Nós estamos fazendo isso. Nós sabemos, cada um de nós já deve ter consciência da batalha interna que trava contra os nossos maus pensamentos, contra os nossos vícios, né? Alguém aqui não tem mau pensamento? Alguém aqui está tranquilo, não tem nenhuma batalhazinha interna, nenhuma dificuldade assim? Difícil, né? Todos nós temos. Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento moral. Então, todos nós estamos nesse conjunto, né? Todos nós que estamos encarnados, que ainda estamos aqui, principalmente nós que ainda estamos no planeta, significa que nós precisamos ainda dessas experiências que nós estamos vivendo para dar esse passo. Nós ainda precisamos passar por provas, né? Será que nós vamos ser corruptos? Será que nós vamos nos desesperar? Será que nós vamos jogar a toalha? O que nós vamos fazer? Isso tudo são provas para a gente. Então, oi? Tem um detalhe também que, quando se ouve falar em transição, o povo pensa que é daqui a 5 anos. Ah, não, é isso. Bem lembrado. Esquece que o processo é milenar. Sim. Milenar. E mesmo estando no planeta regenerado, não vai ser ainda, não é um planeta, ainda existe. Precisa. Está menos grau menor, mas o mal não. O irmão está lembrando aqui a gente que dois fatores importantes, né, que eles chamam a atenção. Um, que durante essa transição planetária, nós não estamos falando aí de 5, 10 anos, não. Né? Nós estamos falando aí de milhares, talvez, de anos. Né? É um período longo. Né? Existem algumas observações que diz que a transição já começa com a vinda de Jesus. E aí nós estamos falando de 2000 anos. Né? Então, é um processo longo, né? E o outro ponto que ele me chamou a atenção, também que é bastante
interessante seria, desculpa, eu falei os dois no plano de regeneração, também não vai ser fácil. E quando nós chegarmos ao nível do planeta de regeneração, o mal ainda existe. Não com a intensidade que existe agora nesse nível, mas o mal ainda existe. Ainda teremos as nossas tentações, ainda teremos aí algumas mais inclinações nos puxando, né? É o homem velho, né? Nós vamos sair daqui, vamos imaginar que nós tenhamos saído daqui e vamos para o mundo de regeneração. Nós já estamos livres das mais inclinações? Não. Então, nós vamos chegar no mundo de regeneração ainda com mais inclinações, mais fortalecidos, num ambiente melhor, mas ainda vamos ter essas mais inclinações, né? São as nossas tentações. O que são as nossas tentações? Como espíritos, nós estamos evoluindo. Na encarnação passada, eu era pior do que sou hoje, eu acho, né? Acredito que sim. Estou lutando para isso, né? Então, tudo que eu fazia na encarnação passada era hábito para mim, era meu vício. A tendência é a gente repetir, fazer da mesma forma. É só a gente ver o nosso dia a dia, né? As nossas rotinas, né? A gente procura um dia, se deixar, a gente repete, né? A gente vai sempre pelo mesmo caminho, vai sempre na mesma ordem. A tendência nossa é manter o que a gente já vinha fazendo. Também como espíritos. E aí é o que nós chamamos de homem velho, o homem da encarnação passada. Nesta encarnação, qual é o grande trabalho nosso? Fazer valer o homem novo. Quem é o homem novo? É o homem que está estudando, que está tendo informações, que está se esclarecendo e que está vendo que muitos daqueles hábitos não são adequados. Muitos daqueles hábitos não estão coerentes com os ensinamentos exemplificados pelo Cristo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos nos trabalhar para mudar. E aí o homem novo fica mais adiantado do que o homem velho. Essa é a proposta. A cada encarnação, nós temos que construir um homem novo, trabalhar um homem novo, para que a gente aproveite a encarnação, porque a reencarnação ela foi colocada como uma possibilidade para a gente exatamente com esse objetivo, para que a gente possa evoluir. É a oportunidade que nós temos de dar passos à frente. E é muito legal, porque Deus, na sua justiça, ele coloca a lei da evolução. Todos nós vamos evoluir. É fato, é uma lei. Mas ele deixa na nossa mão o ritmo dessa evolução. Então, dependendo de quanto eu me empenhe, de quanto eu deseje, de quanto eu me esforce, eu vou desenvolver mais rápido ou mais lento, né? Todos nós somos oriundos, muito provavelmente, da Igreja Católica, fizemos comunhão, né? E aprendemos que Jesus era o filho predileto de Deus, né? Ouvimos isso, né? Só que não existe isso. Jesus é um espírito que foi criado igual a gente e que fez a caminhada dele. Mas quando a gente pensa assim, qual é a idade de Jesus? Quanto tempo tem o planeta Terra? Já tem milhões de anos, né? Jesus participou da formação do planeta Terra. Então, olha só. Nós estamos falando aí de um espírito com alguns milhões de anos aí, que chegou àquele... vamos precisar de milhões de anos? Primeiro, não precisamos ter pressa, porque não vamos morrer como espírito. Então, ninguém tem pressa, né? A gente tem pressa quando o tempo vai acabar. O tempo não vai acabar mais para a gente. Como espíritos, agora a nossa caminhada é eterna, né? Para sempre. Então, não temos pressa. Então, vamos caminhando devagar. Nós conseguimos caminhar rápido? É fácil fazer uma mudança? Difícil, né? Então. Mas essa é a grande... Muita coisa muda, né? O irmão está lembrando, poxa, é legal que a gente sabe hoje que a gente não morre. Mas muita coisa muda quando a gente passa a entender isso e aceitar isso, né? Quando a gente tem aquela ideia de que morreu, acabou,
Então eu posso fazer a besteira que for, que morreu, acabou, tudo bem, né? Aí quando a gente começa a entender que, peraí, eu estou sofrendo hoje, mas é porque é besteira que eu fiz lá atrás. Se eu fizer besteira hoje, não morreu, acabou, não. Lá na frente eu vou ter que dar conta disso aí. E aí já começa a gente a se preocupar um pouco mais, né? A gente vê muita... seria uma palavra que a gente está usando muito hoje aqui no nosso país, que é muito frequente no nosso país, que é a questão da impunidade, né? Quando você tem a impunidade, então eu posso fazer besteira à vontade, não vou ser punido, né? Quando você sabe que aquilo ali vai gerar uma consequência, aí você já... E você é responsável por ela, e aí a coisa muda de figura, né? Então, na nossa justiça hoje, a gente vê muita gente fazendo bobagem porque acredita na impunidade. A impunidade dos homens, né? Porque da lei divina, nenhum de nós escapa. Por que ninguém escapa da lei divina? A lei divina cobra a gente aonde? Na nossa consciência, né? Muito bem lembrado. Então, não precisa ninguém mais estar vendo, mas na minha consciência sabe, acabou. Acabou, ela vai me cobrar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai me cobrar. Enquanto eu entender que aquilo que eu fiz, enquanto eu achar, né, que aquilo que eu fiz não é errado, ela fica calminha. Mas com a minha evolução, que faz parte da lei, vai chegar um ponto do meu esclarecimento que eu vou ver que não, isso não é certo. E aí a consciência vai pesar. E aí vai vir todo o processo, né, da gente corrigir essa questão, né, que é assumir o erro, né, reconhecer que erramos, buscar a reparação e ainda teremos aí depois a expiação, né? Então é a sequência. Eu gosto muito de lembrar de uma história, de uma passagem do Chico com um amigo dele, que o amigo dele era contador, tinha um escritório, e os ladrões entraram, roubaram as coisas do escritório dele e quebraram o escritório todo. E o rapaz, o amigo do Chico, estava muito chateado, né? E aí Chico estava com ele e ele reclamando. E aí o Chico falou para ele, né? Na hora que a gente tem que devolver, dói, né? Ou seja, nada acontece por acaso, né? Aquela situação que ele estava vivendo, na melhor das hipóteses, porque já é a final, era a expiação que ele estava passando por alguma coisa que ele tinha feito no passado. E aí Chico coloca, né? Poxa, na hora de devolver dói, né? Pois é. Pra gente, né? Então, todo o sofrimento que a gente tem, ou é a expiação nossa, né? Ou é nosso resgate, mas todo o sofrimento tem uma coisa de muito boa que a gente esquece. Ele é redentor. Sabe por quê? Porque ele livra a gente de alguma questão do passado. É uma pendência do passado que acaba. Então, quando a gente passa bem por um sofrimento, quitamos uma dívida, né? É que nem hoje eu falo assim, esse mês eu não vou ao cinema para pagar o empréstimo que eu estou lá atrasado. Eu vou quitar esse empréstimo. Eu deixo de ir ao cinema, eu deixo de fazer meu social, mas fico livre daquela dívida, né? Então, sofri naquele momento, mas daqui para frente vou usufruir de peso menor, de estar com uma dívida menor, né? A Joana traz aqui para a gente. Diz que a transição planetária iniciou em 2020, que a energia do mundo vai para a quinta dimensão. A Terra da terceira, quinta dimensão. A Terra... Deixa eu botar aqui, deixa isso ficar maior. Fica muito maior para mim. A Terra da terceira dimensão corresponde a um mundo de expiações e prova. Já na nova era, será um mundo de regeneração. Pois é, Joana, olha só. A evolução do planeta, ela se dá através da evolução dos espíritos que vivem nesse planeta, né? Que estão ligados a esse planeta, que somos nós, né? Essa evolução, essa transição, ela já vem acontecendo há muito tempo. Ela não começou em 2020. Isso aí a gente pode afirmar, tá?
Ela já vem acontecendo há muito tempo. Nós passamos a falar em transição planetária recentemente, mas ela já vem acontecendo. As coisas acontecem depois que a gente vai se dar conta de que elas estão acontecendo, né? No começo a gente nem percebe que está acontecendo. Com a transição é a mesma coisa. Ela já vem acontecendo há muito tempo, né? E nós vamos realmente chegar a um planeta no nível mais adiantado. Nós, os irmãos que seguirem. Não esqueçamos que nós temos o relato de uma experiência semelhante, de um fato semelhante, que foi Capela, formação da Terra, né? Quando a Terra foi formada, a constelação de Capela, ela muito evoluída moralmente e cientificamente, intelectualmente, mas que tinha muitos indivíduos que não acompanhavam a evolução moral. E eles não acompanharam a evolução de Capela. Capela seguiu e eles não puderam mais reencarnar em Capela. Vieram para um mundo mais inferior. Terra estava sendo formada. Então, na formação da Terra, nós tivemos muitos irmãos que vieram de Capela, que eram muito inteligentes, intelectualmente muito desenvolvidos, mas que moralmente não eram tão desenvolvidos. Se a gente parar e pensar assim, gente, como é que se cortavam aquelas pedras para fazer as pirâmides? Como é que levantava aquilo e botava aquilo certinho, né? Os incas, as dimensões, elas são matematicamente precisas. Existe uma relação muito interessante, matemática, tem umas conversas até que perguntam se Deus não seria matemático. E não é matemático, ele é lógico. Então, ele segue, para seguir uma lógica, ele vai pegar uma lógica que tem consistência. E a lógica matemática é interessante. Que muitas coisas, até a proporção do nosso rosto, em termos de largura e tal, mantém essa proporção. Interessante. Tem algumas que, se alguém resolver ver aí a matemática de Deus, a matemática da criação, alguma coisa do tipo, vai encontrar o material falando sobre isso. É muito interessante. E nessa caminhada nossa, eu aprendi a não desacreditar de nada. Não confio em tudo, é diferente. Mas não acho que qualquer coisa possa ser impossível. Muitas coisas estão além da nossa compreensão. Muitas. A gente ainda não entende. Então, essa proporção matemática, por exemplo, eles vêm colocando muitas coisas que nós fazemos na Terra, mantém essa proporção. Uma relação de 2:3, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito, né? Que é a mesma. Oi? É uma relação de 2 para... É uma relação simples, de 2:3 de largura e altura, que muito interessante. Então, a gente vai perguntando, né? Poxa, mas nós somos espíritos imperfeitos. Ou seja, temos muita coisa para aprender ainda, gente. A nossa caminhada ainda é muito longa. Quando a gente fala, a gente olha para o universo, né? Vê o tamanho desse universo, vê a ciência aí descobrindo conjunto de astros a uma distância absurda da Terra, né? Odisseia no espaço. E outra coisa, ele me lembrou uma coisa, esses filmes, né? A gente assiste esses filmes e acha que aquilo ali é apenas uma ficção, né? Bom exemplo para gente, Ghost, né? Foi um filme que fez maior sucesso, né? E ninguém se preocupava com a questão de espírito naquela época. Mas olha só como é que a espiritualidade trabalha. Ela traz para a maioria uma informação de maneira que qualquer um hoje já sabe, ouviu falar de espírito. Pode não ser espírita, pode não entender nada de espiritismo, mas já ouviu falar. Então deixou de ser novidade. E isso facilita
para que a gente assimile, para que a gente entenda, para que a gente vá... Gente, você não quer fazer nenhuma pergunta, não? Oi? Mas vê mesmo. Mas vê, né? As pessoas... Será que a queda do Império Romano também fez parte da transição? Ô, Luiz, sem dúvida. Quando a humanidade... Essa pergunta que você fez, Luiz, vai me jogar num pensamento, numa reflexão minha, muito minha. Quando a humanidade assume um caminho muito equivocado, o plano espiritual mexe para que as coisas se realinhem. Então, nós vimos a Roma, o Império Romano, que moralmente era um caos, mas era uma potência, né? Acabar. Nós tivemos, mais recentemente, o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Uma época em que a sociedade estava moralmente muito desequilibrada. E aí vem a arte tomando força, música, arte e tal, para mexer com a sensibilidade dos seres. Por que eu disse que eu tenho refletido sobre essa questão e penso que nós estamos chegando num outro momento desse tipo? E talvez essas sacudidelas que nós estamos tendo é para ver se a gente, antes que eles tenham que tomar uma medida mais drástica para realinhar o caminho da humanidade, né? Nós estamos muito obcecados pelo material, pelo dinheiro, né? A sociedade está vivendo uma obsessão enorme por dinheiro. E dinheiro, 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 e nada mais. E as outras coisas são coisas só superficiais, são só coisas frívolas, são coisas vazias. Sem dúvida nenhuma, isso vai levar para um caminho muito ruim. Já está levando, né? A educação está se perdendo, a fraternidade de muitas pessoas está se perdendo, mas aquilo que o irmão chamou a atenção, a fraternidade se perde. Vocês já viram a quantidade de doações que chegam para esses irmãos que estão passando necessidade? É absurda. Gente, eu vou dizer uma coisa triste para vocês. Parte dessas doações se perdem, se estragam, por eles não terem competência logística de distribuir, de cuidar, de tratar disso. Ou seja, não é por falta de doação, não. Doação está acontecendo. E se tem doação, é porque tem espíritos que estão preocupados com o outro, sim. Então, tem muita gente preocupada, né? Essa transição planetária, lembrando aqui novamente para a nossa irmã Joana, ela já vem acontecendo. Porque se nós ficássemos só com os espíritos atrasados nessa transição, isso aqui ia ficar um caos insuportável. Deus não faz isso com a gente. Então, ele tem, para fazer o equilíbrio, existe já espíritos preparando essa transição planetária, espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Então, temos aí uma situação... É que o bem não aparece, né? É fantástico isso, né? Chega a ser triste. O bem não aparece. A gente não vê propaganda. É muito pouca proporcionalmente a propaganda do bem. A gente ainda valoriza mais as notícias ruins, né? As coisas mais... É uma característica nossa, talvez, pelo nosso nível... Talvez não. Com certeza, devido ao nosso nível de evolução sem ainda ser baixo, né? Você repara como... Se alguém vê um acidente, a pessoa fica falando do acidente há 2 dias, né? Ih, rapaz, você viu o cara como morreu, que não sei o quê, que bababá... Parece que aquilo ali tem uma energia que atrai e faz com que as pessoas fiquem ligadas nisso. Se tem essa energia e as pessoas se ligam, é a lei de quê? Sintonia. E o que é a sintonia? É nós encontrarmos alguma coisa que tem a ver conosco. Então, a gente encontra uma faixa vibratória ali que nos atrai ainda, né? Então, no momento que a gente escolhe programas ruins para assistir, é a nossa faixa vibratória.
no momento que a gente se compraz em assistir um jornal que só fala de desgraça. No meu tempo de garoto, tinha um jornal que era o Dia, que o pessoal falava assim, não dobra, que se dobrar sai sangue. Era o Dia era o povo. Era o povo? Então, por que aquele jornal vendia? Porque tinha quem comprasse. Quem tinha, quem estivesse em sintonia. A mesma coisa hoje. A gente reclama de uma série de coisas, né? As drogas. Mas olha só, os traficantes só vendem droga porque tem quem compre. Se não tiver quem compre, eles não vão ter para quem vender, né? Então, existe um universo aí. A corrupção não é de um lado só. Tem o ativo e o passivo. Tem que ter os dois lados, né? Então, as coisas acontecem ainda por uma participação maior ou menor nossa. Por isso que é muito importante quando a espiritualidade fala para a gente orar e vigiar. Por quê? O vigiar diz respeito ao quê? O que eu estou fazendo? Em que faixa vibratória eu estou me mantendo? E quando eles mandam a gente, independente do vigiar, orar, no momento que a gente ora, o que acontece com a nossa vibração? Se eleva. Então, nós vamos ter, durante o nosso dia, pelo menos alguns momentos em que a nossa faixa vibratória se eleva. E se a minha faixa vibratória se eleva, bons espíritos se aproximam de mim. Se bons espíritos se aproximam, os espíritos menos esclarecidos não conseguem se aproximar. Por quê? A intensidade vibratória dos bons espíritos é de uma frequência alta. Os maus espíritos não entram nessa frequência. Então, eles se afastam dali. Então, eu tenho um momento que eu tenho chance de... Se eu estou lutando para vencer meus demônios, né? Se eu estou lutando para vencer os meus vícios, é uma hora que eu me fortaleço para poder dar conta deles. Então, é muito importante que a gente ore, assim, né? O evangelho no lar é fundamental. No mundo de hoje que a gente está vivendo, é fundamental. Quantas vezes eu devo fazer o evangelho no lar? Quantas vezes você entender que é necessário? Os irmãos pedem a gente que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Eles não dizem para a gente fazer só uma. É que nem aquela história de quantas vezes eu tenho que perdoar, né? 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Quantas vezes eu tenho que orar? Quantas vezes eu tenho que fazer o evangelho? Sempre que eu entender que é necessário, façamos, né? A situação do vizinho não está boa, o pessoal está gritando, está brigando. Faz o evangelho. Bota na tua casa um pontozinho de luz para que aquela luz possa se irradiar para aqueles espíritos que estão ali do lado, né? Se a gente está se sentindo mal, pode ser a energia de alguns irmãozinhos ainda desorientados que estão próximos da gente. Faz o evangelho, faz uma prece. Passamos por uma situação, vimos uma coisa ruim, que fez mal para a gente, façamos uma prece. Vamos pedir amparo para aqueles irmãos, vamos pedir ajuda. Então, no momento que a gente faz isso, nós estamos trabalhando muito pela melhoria da vibração do planeta. Muito. Nós não podemos esquecer a força do nosso pensamento. E no momento que a gente ora, nós estamos pensando. Nós estamos vendo uma situação, estamos escolhendo uma atitude. Uma atitude de quê? De amparo, de fraternidade, de ajuda, que é boa. Boa sintonia, boa frequência, bons irmãos com a gente. E isso se irradia. Quem sabe um daqueles irmãozinhos perdidos nessa hora não vê aquela luz e não desperta? Quem é que sabe o que o fez despertar? Vocês sabem? Todo mundo sabe o que o fez despertar? Qual foi o momento específico? Pode ter acontecido, em algumas situações até acontece sim, né? De um momento mais crítico da nossa vida, principalmente de dor, a gente despertar para o caminho certo, né?
Mas, às vezes, as coisas vão acontecendo gradativamente, quando a gente vê, mas já estou pensando, já estou em outro caminho, já estou pensando diferente. Todo planejamento, né, é flexível, né? Ele não é rígido, né? Então, a coisa vai acontecer. A Joana fez uma observação aqui. Deixa me ver. É muito interessante a matemática sagrada que você citou. Ótimo. Então, a Joana também já ouviu falar. Legal, Joana. Tá? O Luiz colocou: estamos vivenciando muita ganância. Luiz, é aquilo que a gente falou, né? Nós estamos valorizando muito a questão material e as questões frívolas, questões supérfluas, as questões. É questão estética, a estética está com um peso, né? É muito triste quando a gente vê uma pessoa ficar deformada porque foi buscar um aprimoramento estético de uma forma totalmente exagerada, né? É triste a gente ver as consequências. E aí, muitas vezes, as consequências não vêm muito lá na frente, não, né? Às vezes vem bem rápido, né? Chega junto, né? Às vezes não vem para a próxima encarnação, não. Se bem que ainda vai ter consequência na próxima encarnação, né? Que as mudanças que a gente faz no nosso corpo, elas seguem com a gente como perispírito. Então, também. Pois é. Bom, estamos chegando ao nosso horário aí de pausa, são 20 horas e 30 minutos. O papo foi muito bom, eu achei ótimo, porque eu falei pra caramba. Vocês me deixaram falar e me puxaram aí para eu falar bastante. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos e que possamos continuar, né? Lembrando que toda primeira, agora segunda-feira do mês, nós temos tema livre. A nossa mudança de programação, a partir desta semana, esta é a última quarta-feira, a partir da semana que vem, nós vamos fazer segunda-feira, prece para os irmãos desencarnados às 18 horas, com a irmã Giovana. Às 19h30, ainda na segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Então, passa para segunda-feira. Tá? Na quarta-feira, por enquanto, nós não teremos estudo ainda na casa. A casa está se reorganizando. No próximo final de semana, nós temos a mudança de diretoria. E a mudança de diretoria vem uma diretoria nova para ajustar um pouco, para assumir, né, a administração da casa. Nós estamos vencendo o nosso prazo, né? No caso, agora o meu foi de 6 anos, só que foram 6 meus, 6 da minha esposa e 6 da Giovana. São só 18 anos que a gente está, né, junto da diretoria fazendo coisas, né, tentando ajudar. Oi? Isso é outro papo. Não é para agora. Vai ter sim, mas a gente vai fazer outro dia da semana. Tá? Bom, será que tatuar o corpo seria fato incomum para o progresso e também deverá espiar por isso, Luiz Carlos? Ô Luiz, tudo depende da intensidade e da intenção que a gente faz, né? Tatuar o corpo seria ruim? Eu tenho tatuagem. Gente, mais nada eu tenho tatuagem, tá? Mas eu tenho uma tatuagem que eu fiz há 40 anos atrás. Tá? Então, oi? O pretérito, não. Daqui para frente. O que está passado, a gente não muda. O que passou, passou. Né? O que passou, só vem as consequências. Então, se eu faço uma tatuagem hoje, é uma marca que eu estou impingindo no meu corpo físico, que me foi dado com o objetivo de ferramenta para a evolução. Então, meu perispírito vai ter essa tatuagem. Eu vou levar essa tatuagem no perispírito, muito provavelmente. Tá? Se essa tatuagem é uma tatuagem que provoca um prejuízo nas minhas funções, né? Aí já a coisa se agrava, porque aí eu estou prejudicando esse corpo. Se essa tatuagem é uma questão meramente estética,
vai ter um peso menor do que uma tatuagem que cause um dano, tá? Então, Luiz, nada fica sem a consequência. Nada. Tudo tem consequência. Boa ou ruim. Grave ou pouco grave. Mas tudo tem consequência. Tá bom? Bom, irmãos, vamos encerrar. Está no horário, já passou um pouquinho. Vamos fazer a prece de pausa e agradecer. E lembrando a mudança de horário para a próxima semana. Na sexta-feira está mantido, normalmente, às 19h30 para os presenciais. Quem vem à casa, a gente começa às 19h30 e a transmissão vai começar às 20 horas. Na segunda-feira, 18 horas com a irmã Giovana, 19h30, Livro dos Espíritos. E sábado, presencial, apenas dia 11, retorna o estudo do Livro dos Espíritos. Naquele filmezinho, antes de começar a transmissão, e agora ao final da transmissão, tem tudo isso aí também anotado, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Bom, já que ninguém se apresentou. Ah, tá. É porque a desculpa é que eu estou mais perto. Tá bom, mano. Tá legal. Tá bom. Mestre amado, obrigado. Obrigado por mais esta noite, onde fomos acolhidos nesta casa, na casa de Maria Madalena, casa de luz, de amparo, de esclarecimento, em que nossos espíritos foram fortalecidos para o prosseguimento de nossas caminhadas. Que possamos, Mestre Jesus, encontrar no Teu exemplo as forças que precisamos para prosseguir na nossa caminhada, cuidando da nossa reforma íntima, das nossas mudanças, encontrando forças para vencer as nossas más inclinações e, principalmente, fortalecendo a nossa fé na certeza de que nosso Pai nos ama e que Tu, Jesus, nosso irmão, está sempre ao nosso lado na nossa caminhada. Que essas bênçãos se irradiem sobre o nosso planeta, levando a nossos irmãos mais afastados de Ti, nossos irmãos que passam por momentos difíceis, o Teu amparo e a Tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro.